Hoje eu trouxe esse tema que é a esperança. Então eu fui buscar algo, né? E aí eu achei esse tema assim bem interessante e que a gente ouve falar muito em esperança, né? Mas a gente não pensa muito no que ele representa. Então, primeiro a gente precisa saber o que é a esperança, né? Que eu vou trabalhar hoje. Para que serve a esperança? Então, para que ela serve na nossa vida? Em que momentos eu devo usar essa esperança em minha vida? E se eu tenho como aumentar ela também? Então, primeiramente a gente vai pensar o que é a esperança. A esperança é a capacidade que eu tenho, né, da minha alma, de confiar em algo positivo. Então essa é vamos dizer assim, é o resumo, né? Então é a capacidade ou a forma que eu acredito que as coisas vão acontecer positivamente. Então isso é a esperança. E aí, para que serve então ela? Então o apóstolo Paulo, ele coloca que na verdade nós temos 3 virtudes para que a gente possa ser feliz, né? Para que a gente consiga encontrar a nossa felicidade. E quais são essas 3 virtudes? É a fé, a esperança e a caridade. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá que fala a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, a fé é a parte principal. Sem a fé, não tem a esperança e não tem a caridade. Caridade seria dentro do amor, né? Mas não existe a esperança. Então, o que é a fé, né? O que é a fé? Se a gente for pensar, então, para que possa existir a esperança, precisa primeiramente nós termos fé. E não é aquela fé, aí eu coloco, não é somente aquela fé religiosa, porque tem pessoas que não acreditam em Deus, né? Mas tem uma fé. Então, quando eu digo a fé, é acreditar em algo, tá? Então, acreditar de que nós, como religiosos, né, espíritas, o espiritismo ele coloca que nós precisamos ter a fé raciocinada, tá? Nós precisamos entender o que nós estudamos ou o que nós acreditamos. Nós não temos que acreditar simplesmente por acreditar. Nós precisamos acreditar estudando sobre isso e compreendendo verdadeiramente o significado das palavras do Cristo, principalmente quando que ele fala: o meu reino não é deste mundo. Quando ele fala isso, né, que o meu reino não é deste mundo, aí nós vamos pensar na fé. Quando nós, então, primeiramente, nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos nessa fé, nós acreditamos de que, né, a nossa vida aqui, ela é só um caminho, tá? É uma passagem nesse caminho, porque nós temos vários caminhos, né? Nós temos várias existências que nós percorremos esses caminhos, mas que a vida espiritual, tá? Lá é o reino de Deus, né? É lá nesses mundos ditosos, nesses mundos felizes. Então, quando nós conseguimos entender essa fé, né, e acreditarmos nisso, nós conseguimos ter a esperança de que nós vamos passar pelas dificuldades e que nós vamos chegar até lá. Porque quando nós não temos a esperança, quando nós não temos a fé, primeiramente,
Nós não acreditamos que aqui termina tudo. Então, quando alguém nos ofende, quando alguém faz algo contra nós achamos que então isso é o suficiente para que eu possa reagir então. Mas quando eu consigo visualizar de uma forma diferente tudo isso, sabendo que o reino de Deus não é aqui, né? E de que se esse espírito, essa pessoa, né, ainda está me fazendo mal, né, me querendo mal, ou mesmo falando, gritando comigo, me julgando, me fazendo coisas, né, onde ocorre essa tristeza, tá? Se isso está acontecendo, é porque ele muitas vezes não conhece Jesus, mas eu conheço. E aí, né, quando eu conheço, eu posso ser de forma diferente. E eu vou entrar, tá, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e é uma passagem, tá? O título é Bom Ânimo, no capítulo 8. E ele vai falar sobre Bartolomeu, que foi um discípulo, um apóstolo, né, de Jesus. E ele era um apóstolo, ele era triste, tá? Ele tinha muitos problemas na vida dele, ele tinha problemas financeiros, ele tinha problemas com os irmãos, com o pai, a mãe tinha acabado de falecer. Então, ele sempre estava, mesmo sendo um discípulo, um apóstolo de Jesus, tá? Ele sempre estava mais cabisbaixo, mais quieto, e Jesus percebia isso. E aqui vai ser um pouco da conversa com Jesus na casa de Simão Pedro, com Bartolomeu. E aí a gente vai entender, e é muito lindo. Então eu vou ler alguns trechos, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade, tá? É no livro Boa Nova, no capítulo Bom Ânimo. Então, tem Humberto de Campos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão pegar exatamente esse capítulo para que vocês possam ler, tá? Então vamos lá. Aí Bartolomeu, então Jesus se aproximou dele, né? E ele estava triste ali, e aí Bartolomeu falou: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, o triunfo do crime, o jogo, as ambições, a colheita dos desenganos. E aí, né, a voz do apóstolo se torna quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia sem produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas quero, senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tivesse ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que malorejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente nas almas das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos, mas vendo
Venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem é de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. O mestre continuou. Agora vem a parte, né? A vida terrestre é uma estrada grandiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é o caminho de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeamos as suas boas sacrassantas, bênçãos sacrassantas. Então aqui, o que ele está dizendo, tá? Então, que o nosso dia a dia, né? O amanhecer, o entardecer, é um descanso nosso. Mas em todos os momentos da nossa marcha, nós precisamos aproveitar os momentos de fazermos o bem, né? De fazermos algo para o próximo. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, as colheitas dos espinhos, as paradas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, sempre tristes, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fonte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Mesmo Jesus explicando tudo isso, Bartolomeu, ele perguntou: Mestre, aos vossos esclarecimentos dissipem os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Eu preciso ser forte o tempo todo, já que eu conheço o Evangelho? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, nós não precisamos ser fortes o tempo todo, tá? Mesmo nós conhecendo o Evangelho, nós vamos ter momentos de fragilidade, né? Mas mesmo assim, nós precisamos ter alegria na nossa vida, coragem e esperança, né? Porque nós firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Aí ele pergunta de novo: e quando os negócios do mundo não nos são adversos? E quando nós temos problemas na nossa vida? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou, né? Aí Jesus respondeu: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordoçoando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva na alma de Deus, que se realiza tão só para a boa vontade do homem,
que deseja marchar para o seu amor. Então, o que ele quer dizer? Que as adversidades que nós temos no mundo, tá? Eles vêm para nos chacoalhar, tá? Porque a esperança, ela só vai existir nas dificuldades. Porque quando nós estamos numa vida tranquila, tá? Numa vida feliz, nós precisamos ter esperança em alguma coisa? Porque nós já estamos felizes, nós já estamos bem. Então, a esperança, ela só existe quando nas adversidades. E essas adversidades que nós temos na vida é para que a gente possa mudar. E aí, mais no texto, tá? Jesus ele vai colocando que nós precisamos mudar o foco dos problemas, das situações, tá? Aí Bartolomeu, ele conversa, né? E aí depois dessa conversa ele vê um ânimo diferente e ele vai para a casa dos pais, visitar os pais. Chegando lá, tá? Os irmãos já começam a xingar ele, falando que ele é um traíra, né? Que ele tá com esse Cristo, né? Então começa a blasfemar em relação a ele, a julgar, a gritar com ele, né? Depois o pai dele também começa a xingá-lo, tudo, né? E aí ele se mantém tranquilo, coisas que em outro período ele ia bater boca, né? Vamos dizer assim, bater boca com os irmãos, com o pai, né? E ele lembrou das palavras do Cristo, que, né, o reino de Deus, nós precisamos mudar, né? Mudar as atitudes no hoje, naquilo, porque se nós temos a confiança em Jesus, tá? Nós sabemos que existe o Evangelho e que existe esse mundo, né, ditoso, nós podemos mudar as nossas tendências e aí fica mais fácil. Ali, quando os irmãos vieram, ele controlou e ele explicou com calma para os irmãos, mas ele entendeu quando Jesus também colocou de que cada um tem o seu caminho, que ele não pode obrigar o outro a acreditar naquilo que ele acredita. Ele não pode mudar o outro e que a gente precisa ter a paciência, né? E que ele lembrou que os irmãos da carne poderiam não completar aquilo que ele pensava, como ele pensava, acreditava, mas ele tinha os irmãos, né, de jornada, que era do Evangelho, os outros discípulos, ele tinha Jesus junto com ele, né? Aí ele lembrou, quando o pai veio também, ele ficou triste, né? Quando ele falou, Jesus aí fala, ele pergunta também, e quando nós perdemos, né? Agora eu lembrei, só voltando um pouco, ele pergunta também, e Senhor, e quando a gente perde uma pessoa amada, né? Como eu perdi a minha mãe, o que a gente faz, né? E aí Jesus falou que também ele sabe, se o reino dos céus, né, não é agora, a gente sabe que é só uma passagem, e a partir do momento que a gente consegue visualizar as coisas de uma forma diferente, muda tudo. Aí, então o pai veio também, ele teve paciência com o pai, né? Quando ele foi, né, de manhã, ele foi pescar lá, porque ele tinha dificuldades com os outros pescadores, com os comerciantes, daí ele teve paciência, ele conseguiu, né, falar da boa nova para todos os que estavam à sua volta, e aí ele percebeu que, né, percebeu exatamente essa diferença nele de atitudes, e que é a esperança, tá, que faz com que esse bom ânimo, essa vontade de fazer de forma diferente. Então, é através da esperança de um mundo melhor, de uma vida, né,
lá com Jesus, né? Uma vida feliz, sabendo que nós só temos passagens e passagens difíceis nessa terra, tá? Nessa vida. Então, todos nós vamos passar por dificuldades, mas essas dificuldades, elas vão nos fortificar. Porque Jesus, ele não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Se nós temos na nossa família pessoas difíceis, né? Se nós perdemos pessoas que a gente ama, se nós temos relacionamentos difíceis no trabalho, se nós temos dificuldades financeiras, tudo isso é passageiro. Nada disso realmente importa na nossa vida. Porque tudo isso é só o caminho que nós precisamos percorrer para chegar na nossa evolução espiritual. É através das nossas escolhas, das nossas reações referente aos problemas, é que vai fazer com que tenha mais sofrimento ou menos sofrimento. Você vê que Bartolomeu ali, as dificuldades dele ele continuou tendo problemas financeiros, ele continuou tendo problemas na família, continuou tudo, mas a visão, né, a posição que ele se colocou é que mudou. E aí a tristeza não ficou dentro dele. Então, nós não podemos deixar que a tristeza e o desânimo tome conta de nós. Nós precisamos manter sempre aceso a esperança de dias melhores. Porque Jesus, né? Deus, né? Ele criou todo o universo, né? E ele criou o dia, a noite, tá? E ele coloca que a esperança, tá? A esperança é o sorriso do luar, é a luz do luar, desculpa, né? E a fé seria a luz do sol. Então, mesmo na noite escura, tem as estrelas. Nunca vai estar na escuridão completa. Sempre vai vir uma mensagem, uma pessoa, algo, uma leitura, tá? Que a gente faça, que vai reacender a esperança e vai iluminar a nossa vida. Só que nós precisamos permitir que isso aconteça. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos em desespero, o que nós precisamos fazer? Orar e pedir aos céus, né? Que essa esperança de dias vindouros, de que nada como amanhã, né? Que amanhã vai ser um dia diferente e que mesmo hoje, sendo um dia terrível, amanhã será um outro dia. Mesmo que hoje à noite, né, seja uma escuridão de tristeza, de desespero, amanhã o sol brilhará novamente e vai trazer a esperança em nossos corações. Então, espero que todos vocês se utilizem dessa ferramenta que é a oração, para que Deus possa trazer até nós o auxílio necessário, tá? Para que a gente possa escutar aquilo que Ele quer que a gente faça e para que a gente se mantenha firme nas nossas resoluções dentro do Evangelho, de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas, né, evoluindo sempre em Jesus.
Então, que a esperança esteja sempre no coração de todos nós. Que assim seja, né?